Um homem foi baleado e morto dentro de casa pelo próprio genro. O assassino era casado com a enteada de Renato. De parentes a inimigos. Uma briga de casal, uma grave acusação e o assassinato de um inocente. Renato dava comida para os filhos da enteada. Silas aponta uma arma em direção a ele e atira várias vezes. 4 pessoas fazem parte desta história. Thalita, uma mulher grávida jurada de morte pelo próprio namorado. Renato, alvo de um criminoso em fúria. Silas, um homem violento e perigoso. E Valdirene, que aceita conversar com a nossa equipe de reportagem, mas tem medo de mostrar o rosto. Eu acho que a maior culpada na morte do meu marido fui eu. Porque se eu não tivesse aceitado essa situação, talvez hoje ele estaria vivo. Ciúme? Vingança? E a pergunta mais importante: onde está o responsável pela tragédia nesta família? Se ele teve essa coragem de fazer isso com uma pessoa que nunca fez mal para ele, nunca fez nada para ele, você acha que ele não tem coragem de me matar? Eu que sempre fui em cima dele, xinguei, berrei, briguei. Este crime começa a ser narrado a partir da união entre Thalita, uma jovem de 23 anos, e Silas, 5 anos mais velho. Os dois tinham um relacionamento conturbado. Desde o início do namoro, Thalita confidenciava à mãe Valdirene sobre os comportamentos abusivos do companheiro. Era de costume. Ele puxar revólver, ele bater nela, bala correr, para cair no chão, ela pedir socorro no meio da rua, parar carro para deixar ela na minha casa, então era de costume. Já Valdirene era casada havia 4 anos com Renato, um homem trabalhador, dedicado e amoroso. Trabalhava como vendedor e mantinha uma ótima relação com toda a família da companheira. Eu era uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, brigava com todo mundo, brigava com meus irmãos. Ele mudou isso de mim. Se você perguntar para meus irmãos, eles vão falar: a Valdirene é outra hoje. Ela não é mais a mesma. Acho que Deus só colocou o Renato na minha vida mesmo, só para me mudar e eu mudar ele. Uma das pessoas que Renato tinha por perto era Silas, o genro de coração, que apesar das brigas com Thalita, também sempre foi próximo à família da jovem. O Silas, ele não matou qualquer pessoa, ele matou um homem, entendeu? Porque a minha família inteira, das minhas netas, o meu irmão mais velho, mais novo, minhas filhas, gostava muito do Renato. Imaginar que ele teria coragem de matar e da forma que ele matou e quem ele matou e dentro da minha casa, na frente das crianças, ninguém imaginaria, ninguém. Silas nunca aceitou o fim do relacionamento. Quando a namorada Thalita dizia que de fato iria terminar, ele fazia graves ameaças. Na última ocasião, Thalita faz um telefonema para a mãe Valdirene. Valdirene e Renato estavam no mercado. Chegam a ignorar as falas de Thalita porque imaginavam que era mais uma das brigas, das discussões do jovem casal. Quando os dois voltam aqui para casa, que fica no Grajaú, na zona sul de São Paulo, são surpreendidos pela presença de Thalita. Ela entra desesperada. Ela diz que Silas estava vindo até aqui com o objetivo de matá-la. Logo que ela termina de falar isso para a mãe, quem abre a porta dessa vez, esse portão aqui, é Silas. Ele coloca a então namorada contra esta parede. Aponta uma arma em direção à boca da jovem. Valdirene consegue arrastá-lo por alguns passos em direção à porta. Ele até faz menção que iria embora, só que volta até a sala da casa da família. E é aqui que encontra Renato. Havia uma mesa como essa na sala. Renato dava comida para os filhos da enteada. Silas aponta uma arma em direção a ele e atira várias vezes. Depois, sai da casa
sem olhar para trás. Quando eu consegui tirar ele de cima dela, eu achei que ele ia sair para fora da minha casa. Ele virou para o lado, vendo meu marido sentado na mesa com as crianças jantando. Ele simplesmente disparou 4 tiros na cabeça do meu marido. E o seu marido, Renato, então, ele não teve nenhuma discussão nesse momento com o Silas? Ele ficou quieto, ele não abriu a boca ali naquele momento? Não, porque para o Renato era simplesmente mais uma discussão. Então, sentado ele estava, sentado ele ficou. Apesar que ele nunca se envolveu na discussão de nenhuma das minhas filhas, né? Eu imaginei que não tinha acertado nada, mas ele estava com os olhos fechados. Aí eu me debrucei em cima dele, Renato. E nisso o Silas covardemente encostou bem pertinho dele e disparou o último tiro. O crime ocorreu em frente aos 3 filhos de Thalita, que Renato considerava como netos. A jovem está grávida do 4º filho, fruto do relacionamento com Silas. Poucos minutos depois, Silas volta atrás, decide retornar até a casa da família. Abre novamente este portão e aterroriza todos os parentes de Renato que prestavam socorro à vítima. Só que desta vez o objetivo de Silas era diferente. Ele queria recolher as cápsulas que ficaram espalhadas pelo chão, justamente para não correr o risco de ser capturado, encontrado pela polícia. Depois do crime, ele não é mais visto no bairro. Para Valdirene, apenas existe uma única pista sobre o possível motivo de Silas ter atacado Renato, enquanto a briga acontecia com a namorada Thalita. Há cerca de 1 ano, Silas fez uma grave acusação. Ele tinha dito que o meu marido, a mulher dele, que a minha filha, viu meu marido dormindo pelado. E que o meu marido seria um talarico. E você tem certeza que nunca teve nenhum envolvimento? É uma pergunta difícil de fazer. Da sua filha com o seu marido, isso sem chance de ter acontecido. Nunca, em hipótese nenhuma, até porque meu marido ele era muito, muito respeitador. Depois do assassinato, Silas ainda afirmou à sogra que acreditava que ele seria morto pelo crime organizado. Segundo Valdirene, o genro tem várias passagens pela polícia. Ele é bandido, como ele fala, ele é bandido, né? Ele é ladrão de carga, ele já foi preso. Eu acho que ele está foragido por outros crimes que ele tinha que pagar, ele não pagou. Teria sido, de fato, ciúme a motivação para um crime tão brutal contra alguém considerado inocente? Onde está o responsável por este assassinato? Agora, o maior medo de Valdirene é que Silas volte e que desta vez tenha um novo alvo. Ele vai pegar aí 3 aninhos que seja e vai sair pela porta da frente da cadeia e ainda tirando onda. E na melhor oportunidade, isso aí com certeza é fato. Ele vai voltar para terminar o serviço, que ele vai pensar, não foi ele que eu queria matar, era ela.